Na última aula que tivemos, nós abordamos os passos para a resolução de um problema. Agora, nós vamos abordar essas estratégias para a resolução desse problema. Esse tema que eu vou abordar agora, eu não vou ficar dando com detalhes os exemplos, porque isso vai ficar disponibilizado no ambiente virtual, mas eu vou só mencionar de forma rápida que a gente precisa dar problemas de forma variada, cujas estratégias também possam ser variadas para o aluno lançar mão no momento de necessidade de qualquer resolução de problema dessas estratégias diferenciadas, né? Uma das estratégias existem problemas que você resolve melhor se você fizer um esquema. Não sei se você lembra das aulas anteriores que eu coloquei um problema com caixas, quantas caixas tinham dentro da outra. Este problema, se você desenhar, parece que facilita, né? Ou esquema com números, 2 caixas e 2, né? E assim vai indo. Aqui tem um exemplo de um problema, eu não vou ler, mas depois vocês podem ler e tentar resolver utilizando essa estratégia, ok? Outra estratégia também é trabalhar do fim para o princípio. Existem problemas que você só vai conseguir resolver depois que você vê o último dado que ele é apresentado e é colocado. Aqui tem um exemplo deles, tá? Você tem que ler todo o problema para começar do fim e resolvê-lo. Existem problemas também que, se você pensar numa simulação ou num problema mais simples, você vai conseguir resolvê-lo. Esse tipo de problema pode ser resolvido simulando a situação, recorrendo a uma dramatização. Sabe qual é o exemplo que eu dou? Existe um problema, não sei se eu vou me lembrar, assim, vocês estão em 3 alunos juntos conversando e todos apertam as mãos uns dos outros. E quantas mãos serão apertadas? É uma coisa assim, aquele problema, ou você tem que desenhar e contar, ou simular vocês apertando as mãos. É um exemplo desse problema aqui que eu falei. Descobrir uma regularidade é uma regra também. Nessa estratégia, procura-se encontrar a solução através da generalização de solução específica. São exemplos os problemas que têm subjacente uma sequência. E eu vou dar exemplo fazendo este problema. Quantas partes se obtém dobrando uma folha 8 vezes? Vou pegar uma folha. O problema é quantas partes você obtém ao dobrar a folha em 8 vezes. Aí eu conto, dobrei uma, quantas vezes eu tive? Olha lá anotado. Pode vir ali. Depois eu dobro a segunda vez. E assim por diante. A segunda vez. E assim, olha, aqui eu já tive 1, 2, 3, 4. Eu posso fazendo, não preciso mais ficar dobrando a folha. A partir de agora, eu posso seguir uma sequência, sem ficar dobrando a folha, olhar a similaridade do que vai acontecendo e deduzir, na 8ª vez, quantas partes eu tive, sem precisar passar por todo o processo. Você monta uma sequência inicial e depois deduz do restante, né? Alguns problemas também você resolve organizando uma sequência de passos. Fez isso no primeiro dia. Esse é um, né? O Luiz ganha R$5 por dia do seu pai. Ele decidiu juntar dinheiro no seu cofrinho. Começou a guardar uma moeda de 5 centavos. Primeiro dia, 5. Segundo, 10. Terceiro, 20. Você vai ter que ir montando esses passos para resolver esses problemas e visualizar o futuro. Este problema é muito comum, né? Resolve por tentativa e erro. Tem problemas que vai ser tenta até descobrir, né? Esse triângulo com círculos é um triângulo mágico, basta que se disponha os números de 1 a 6 nos círculos para que cada lado some 9, onde deverá ficar cada um desses números para que a soma total deles seja 9. É por tentativa e erro esse estilo de problema. Percebe como é importante você colocar sexta-feira no desafio matemático, ora é uma questão, um problema lógico, ora por tentativa e erro, ora por dramatização. Necessariamente os alunos vão escolher as estratégias, né? Eu estou citando problemas que facilitem algumas estratégias. Existe também
Existem também problemas que você resolve pensando numa situação mais simples do que ele. Simplificando aquele problema, você pensa num outro mais simples, resolve esse e depois deduz aquele. Depois você vai ler com mais atenção. Esse problema que eu vou mostrar agora é um exemplo desse. Você vai ter tempo de acompanhar o raciocínio que está ali no PowerPoint e verificar o que é esse simples para resolver algo mais abstrato. Esse problema tem a ver com cabeças e patas de fazões e coelhos. Podemos reduzir o problema para um mais simples também, que é esse problema que você vai fazer depois, tá? Outra estratégia que você usa é desdobrando um problema do complexo em questões mais simples. E aqui o problema envolve saias, blusas, e tem como torná-lo mais simples também. Crie um problema equivalente explorando casos particulares, explorar casos particulares. Essa estratégia pode ser usada, por exemplo, quando temos um problema com números grandes, e você pode resolvê-lo com números menores. Tenta fazer esse problema também, que você vai ter a resposta dele também. Quero chamar a atenção para você por algumas palavras-chave que a gente utiliza, que dá dicas, às vezes enganosas, às vezes você, como se fosse assim, direciona a mente do aluno para aquele tipo de resolução. Você dá dica. Sabe aqueles problemas de operação, de adição, que sempre no final tem aquela pergunta: quanto eles ganharam ao todo? Quanto eles juntaram ao todo? Fica ao todo, ao todo. Daqui a pouco ainda tem professor que chega e diz: quando você vê ao todo, quer dizer que a operação é de adição. É complicado esse tipo de situação, porque aí a criança, o aluno, ela não raciocina, ela vai buscando palavras que dão pista para escolher qual é a operação. Tem ao todo, é de adição. Tem a mais, é de adição. Nem sempre o a mais é de adição, nós vamos ver um exemplo. Veja esse exemplo aqui. Os verbos deu e perdeu podem ser consideradas palavras-chave, considerados, no caso, ou consideradas palavras-chave para problemas de subtração? Você tem professor que diz assim: se você vê num problema a palavra deu, é porque é de subtração, ou a continha de menos. Se você viu perdeu, também, perdeu, é de menos. Não necessariamente. Vamos ver esse exemplo? Camila deu 10 lápis para seu irmão. Aqui sim, aqui é o exemplo real. Camila deu 10 lápis para o seu irmão e ficou com 6, mas no de baixo. Moisés perdeu na primeira jogada 12 figurinhas e na segunda jogada perdeu 8 figurinhas. Eu até não coloco a palavra perdeu mais 8, porque o mais eu já estou indicando que é uma operação de adição. Se Moisés perdeu 12 na primeira jogada e 9 na segunda, 8 na segunda jogada, quantas figurinhas ele perdeu? Perdeu, mas a pergunta vai me levar a somar o que ele perdeu, ok? Nem sempre perdeu quer dizer que é um problema de subtração. Cuidado com as palavras-chave. E a expressão a mais? A mais não dá a impressão que pode ser uma de adição? Vamos ver o exemplo? Carlos tem 18 figurinhas do Palmeiras e Alexandre 26. Quantas figurinhas do Palmeiras Alexandre tem a mais que o Carlos? Que problema se faz? De subtração. O a mais não pode induzir a adicionar, porque aqui é uma ideia da subtração de comparação. Nós vamos ver mais para frente em outra aula. Trabalhar a resolução de problema a partir de palavra-chave ou com base na pergunta incentiva o raciocínio mecânico. A gente não pode fazer isso. Aí o aluno vai pensar de forma mecânica. Assim, você desconsidera o enunciado e ensinando o aluno a traduzir ao pé da letra uma palavra ou uma pergunta do problema, né? Evitem que os alunos associem operações com palavras-chave. Vou deixar para vocês uma tarefa. A partir de uma cena de um parque de diversões com alunos pagando na fila, entrando, brincando, que tipo de problema matemático você pode fazer? Está dada aqui a imagem, né? Observe a imagem aqui. Claro que aqui ela não está muito visível para você, mas a gente vai disponibilizar isso mais de perto para você elaborar. Elabore algumas questões, pelo menos 4 desafios matemáticos. Procure ter operações de adição, de multiplicação, de divisão, né? E aí, aproveitando esse tempinho que a gente tem ainda, você pode pensar num problema aí, e eu já vou pensar num problema aqui.
Por exemplo, aqui tem a roda gigante, né? Vamos contar quantas, como é que chama isso daqui? Cadeirinhas, assentos, né? Quantas pessoas vão nessa roda gigante? Parece-me que vão pelo menos 3. Aí eu defino. A roda gigante tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadeirinhas. Se em cada cadeirinha, né, em cada ambiente desse vão 4 ou vão 2, depende do que você vai definir, qual a totalidade, quer dizer, qual a lotação máxima dessa roda gigante? Pode ser esse um problema? Pode. Pode ser problemas relacionados aos que estão na fila, a diferença para a quantidade de meninos e adultos? Pode ser também, tem adultos e crianças na fila. Pode ser quantos estão comendo ou não, quantos ainda falta para, quanto tempo a fila roda. Você pode definir um dado e resolver, propor esse problema. Fica aí, né, a dica para você, a tarefa para você elaborar problemas. Se 4 foi muito pouco, você pode elaborar uns 10, pode utilizar isso em sua sala de aula. Você pode. Às vezes você pega lá da internet, do blog de uma professora, uma figura e coloca para fazer um desafio tão simples. Você pode incrementar, ajudar, elaborar, né, ampliar para além daquilo que o livro propõe. Porque o professor é muito mais do que o livro. Nosso livro está vindo numa coleção muito bem feita, muito bem estruturada. Estou gostando muito da proposta do livro que está vindo aí, essa coleção nova. Mas os autores pensaram na sua realidade. Você conhece os alunos. Às vezes, seus alunos precisam de desafios até maiores. Você pode propor desafios diferentes, pesquisar, trocar com os colegas e montar a partir de cenas, de figuras de situação do cotidiano também. Fica aí essas dicas, estude, reveja, leia aqueles slides que a gente passou de forma mais rápida, faça os exercícios e apresente a tarefa e até a próxima.